Paz, amados, tudo bem? Quero compartilhar com vocês o assunto da nossa célula. O texto que nós vamos ler está no Salmo 137, presta atenção nele aí. Diz assim o Salmo 137: Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, preste atenção. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, ou seja, que a minha mão perca a sua habilidade. E que se apegue a minha língua ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? Amados, esse texto do Salmo 137 retrata a dor de um povo. O povo de Israel, eles viviam suas vidas lá em Israel e por um tempo de desobediência a Deus, então aquela terra foi totalmente assolada, suas casas foram queimadas e eles foram levados cativos para a Babilônia, onde passaram 70 anos. E esse período de cativeiro dos israelitas foi pior ainda do que o tempo que eles passaram como escravos lá no Egito, onde eles passaram 430 anos. Por que pior? Porque lá, quando eles foram libertos, quando Deus levantou Moisés para libertar o povo e eles passaram pelo Mar Vermelho, eles tinham nascido escravos. Então eles estavam experimentando pela primeira vez a liberdade que Deus estava oferecendo a eles. Mas neste momento, no período em que esse salmo foi escrito, lá na Babilônia, eles já eram livres, eles tinham liberdade, embora eles não obedecessem a Deus, não seguissem os padrões de Deus, eles eram livres. Mas quando eles foram levados cativos, então eles perderam totalmente aquilo que eles tinham de mais precioso. Eles tiveram que sair de suas casas, tiveram que deixar a sua nação e foram para uma terra estranha. E o Salmo 137 retrata a dor de um povo, quando eles se ajuntavam e eles choravam de saudade da casa deles, de onde eles vieram. Então, interessante notarmos aqui no versículo 2, onde eles dizem assim, onde o salmista diz: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos a nossa harpa. Amados, o que é uma harpa? A harpa é um instrumento de adoração, um instrumento onde eram entoados cânticos alegres ao Senhor. E quando eles estavam ali no rio da Babilônia, na margem do rio da Babilônia, eles não tinham alegria nenhuma. E as pessoas dali diziam para eles: olha, cantem para nós um dos cânticos lá de Sião, um dos cânticos lá de Jerusalém. E eles diziam: como nós podemos cantar um cântico alegre, tocar a nossa harpa, se nós estamos vivendo aqui nessa situação, se estamos tristes, chorando e deprimidos? Então eles penduraram a harpa. Para vocês terem uma ideia, quando um jogador de futebol chega aí na sua faixa aí dos seus 35 anos, nessa média, então nós dizemos que ele vai pendurar as suas chuteiras, ou seja, ele vai parar de jogar, ele vai deixar de fazer aquilo pelo qual ele se dedicou a vida toda. Então, quando um levita pendura a sua harpa, quando nós penduramos a nossa harpa, isso quer dizer que nós estamos desistindo de algo que Deus nos deu, de algo que Deus nos concedeu. O que pode ser a nossa harpa? A nossa harpa pode ser o nosso ministério, a nossa harpa pode ser a nossa casa, a nossa harpa pode ser a nossa família, pode ser a minha célula, a nossa harpa pode ser um sonho, pode ser o meu emprego, enfim, aquilo que Deus colocou no meu coração e colocou em minhas mãos para fazer. Mas quando bate um desespero, quando bate um sentimento de derrota em nosso coração, nós sentimos a vontade de pendurar a nossa harpa, ou seja, desistir daquilo que Deus nos entregou. Então, quando é que nós percebemos que temos esse sentimento de derrota, que nós queremos desistir dos projetos de Deus, ou que nós queremos desistir de um sonho, ou de algo pelo qual nós estamos lutando há muito tempo? Quando nós queremos
pendurar a nossa harpa. Eu anotei alguns tópicos aqui para você ir acompanhando aí. Talvez quando nós nos frustramos, quando nós olhamos para nós mesmos, para a situação que a gente está vivendo e começa a lembrar do passado, a gente fala, poxa vida, lá atrás eu era mais feliz. Naquele tempo parece que as coisas davam certo para mim e hoje, ou por erros meus, ou por coisas que as pessoas fizeram para mim, então eu não sinto mais alegria e nem convicção para continuar o que eu estou fazendo. Eu me sinto frustrado comigo mesmo. E essa frustração ela pode vir por causa de uma perda, por causa de uma perca nossa, porque perdemos alguma coisa. Quando nós perdemos uma coisa, então tem aquele sentimento de que tudo que eu lutei foi em vão. Ou quando nós perdemos alguém, também nós nos frustramos. Se vocês lembrarem a história de Josué, eu fico maravilhado, porque Moisés morreu e Deus levantou Josué para guiar o povo, para atravessar o Rio Jordão. Então eu fico pensando, imagina o sentimento de Josué, puxa vida, Moisés estava aqui o tempo todo. Tudo que acontecia, eu estou aqui, eu estou ajudando Moisés, mas tudo que precisava ser resolvido, que fosse mais grave, mais sério, Moisés resolvia. Mas agora não, Moisés está morto e Deus está me levantando para conduzir o povo, ou seja, o meu apoio. Quando eu perco alguma coisa, eu perco um projeto, um sonho, algo pelo qual eu batalhei. Mas quando eu perco uma pessoa que estava do meu lado, um líder, um pastor, um amigo, a minha esposa, um companheiro, alguém que estava ali do meu lado, é como se eu perdesse um apoio. Alguém onde eu pudesse vamos dizer assim, alguém que me dava um sustento, uma base para que aquele projeto fosse adiante. E a partir de agora eu não tenho. Então eu tento prosseguir e eu me frustro, porque eu vejo que eu não dou conta de realizar uma determinada obra ou um determinado assunto sozinho. Então vem a frustração e vem o sentimento de derrota. Outra coisa pode ser também a falta de motivação. Por que eu estou lutando para tudo isso à toa? Onde eu vou chegar com isso? Irmãos, quando junta essas três coisas, o sentimento de perca, a frustração consigo mesmo, frustração com seu ministério, com seu pastor, frustração com a célula, frustração com seus projetos e a falta de motivação, então o único desejo que surge no nosso coração é o de pendurar a nossa harpa. Eu não quero mais saber de tocar. Por que eu vou tocar? Por que eu vou entoar um cântico alegre? Que motivação eu tenho para continuar com a minha célula? Que motivação eu tenho para continuar indo na igreja? Que motivação eu tenho para acreditar na minha família? Que motivação eu tenho para acreditar no meu casamento? Que motivação eu tenho para seguir um projeto, para continuar sonhando ou para tentar melhorar a minha vida? Que motivação eu tenho para acreditar em Deus? Então eu penduro a minha harpa, eu desisto do meu sonho, eu desisto daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas nesse salmo nós podemos aprender algumas lições. Queria que você anotasse aí. No versículo 1, pulou a caneta aqui. No versículo 1, diz assim, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Onde eles estavam chorando? Às margens do rio, ou seja, num lugar isolado, num lugar separado, onde eles se reuniam e eles choravam tudo aquilo que estava no coração deles. A Babilônia tinha muito a oferecer para eles. Diz alguns historiadores que muitos dos judeus não quiseram voltar mais para Jerusalém, porque na Babilônia eles tinham muito mais oportunidades. Mas aqueles que sentiam saudade de casa, aqueles que sabiam que o lugar deles não era ali, então eles se reuniam e choravam. Uma lição que você precisa aprender é que você precisa ter um lugar para chorar. Você precisa encontrar, saber onde são as margens do rio. Talvez seja o seu quarto. É o lugar onde você vai derramar o seu coração diante de Deus. Você vai expressar tudo aquilo que você está sentindo. Seu sentimento de derrota, seu sentimento de frustração, as suas perdas, os seus projetos que não deram certo. E você vai precisar de um lugar onde você possa se aquietar, você possa chorar, mas que você também possa ouvir o Senhor responder isso no seu coração. Então, identifique onde são as margens do rio, que você possa ouvir a voz do Senhor falar com você e você possa derramar o seu coração, todos os seus sentimentos diante dele. Como diz a palavra de Deus, lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. A segunda lição que nós podemos aprender
está no versículo 4 ao versículo 6, que fala assim: como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se esqueça a minha destra a sua destreza, ou seja, que minha mão perca a sua habilidade, e que apegue-se a minha língua ao meu paladar, ou seja, que a minha língua grude no céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém do que a minha maior alegria. O que eles estavam dizendo? Que se eu me esquecer de você, Jerusalém, ó minha casa, o lugar de onde eu vim, então que o pior aconteça comigo. Amados, em tempos de frustração, em tempos de derrota, em tempos de deserto, em que você não vê motivação, você não sente motivação nenhuma para prosseguir nos caminhos do Senhor, ou para prosseguir naquilo que Deus tem colocado no seu coração, você não pode se esquecer da sua origem, de quem você é, do que Jesus fez por você naquela cruz, do preço que foi pago por você e o quanto Deus ama você. Que a sua maior alegria, pensa aí na sua maior alegria, talvez seja sair com os amigos, talvez seja jogar. A sua maior alegria pode ser sair com os amigos, a sua maior alegria pode ser um almoço de domingo na sua casa, com a sua família, a sua maior alegria pode ser jogar videogame, pode ser jogar bola, assistir futebol. Pensa aí, qual é a sua maior alegria? O que os israelitas estavam dizendo aqui nesse salmo é que, Senhor, que aconteça o pior comigo, se eu preferir a minha maior alegria do que o Senhor. Então que esse também seja o nosso sentimento. Infelizmente, quando nós estamos frustrados e queremos desistir de tudo, nós agimos como se nunca nós tivéssemos conhecido um Deus, como se nós nunca tivéssemos um Deus, como se Jesus nunca tivesse morrido por nós, como se nós nunca tivéssemos frequentado uma igreja, frequentado uma célula, ou ouvido falar do amor de Deus. Mas que nós possamos sempre, em qualquer situação de frustração, de tristeza, nesse momento, que nós possamos preferir ao Senhor do que a nossa maior alegria. A terceira coisa que nós devemos aprender está no versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Daí você pensa: meu Deus, mas que conclusão, que sentimento estava no coração deles? Bem, o que eles estavam dizendo aí na conclusão desse salmo, na verdade eles estavam clamando ao Senhor. Eles estavam confiando na justiça do Senhor e de que o Senhor ainda os socorreria. Então nós precisamos ter também esse sentimento, ter ainda essa confiança de que Deus ainda vem ao nosso socorro, de que Ele ainda é Deus na nossa vida. E só assim nós não nos deixaremos levar pela tristeza, pela angústia, pela falta de motivação de continuar os nossos projetos e nos caminhos do Senhor. Quero ler com você o Salmo 126, para a gente ver qual foi o fim deles, o que aconteceu com eles após os 70 anos, como foi o sentimento no coração deles. Está lá no Salmo 126. Dê uma olhada no fim deles. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então eles voltaram de uma forma alegre. Deus colocou um cântico novo na boca deles, e eles que semearam com muito choro, colheram com alegria das situações que eles estavam passando. Então, meu amado, não pendure a sua harpa, não desista do que Deus colocou no seu coração, do propósito que Ele colocou em sua vida. Talvez seja o seu ministério, talvez seja a sua própria salvação. Não viva o que a Babilônia tem para oferecer. Chore ao Senhor, acredite, lembre-se de quem você é e continue confiando no socorro do Senhor. E não pendure a sua harpa. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.